Olá, meu povo! Eu sou o professor Aldemir Malveira e para esse nosso encontro de hoje nós temos, solta aí, olha só, aula 41, objeto de conhecimento, fração e seus significados. Como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador, detalhamento, comparação e ordenação de números fracionários. Então, agora vamos à nossa aula. Agora. Ok, então vamos falar hoje sobre frações. Aí você poderia estar perguntando, mas o que é uma fração? O próprio nome já está te dizendo tudo, meu querido. Fração, fracionar. Então, fracionar significa partir, quebrar. Então, vamos lembrar disso. Toda vez que você está falando ou vai querer trabalhar com frações, significa que você vai ter que quebrar, partir. E essa coisa está presente no nosso dia a dia? Claro que está. É comum, né, dentro da nossa própria casa, você olhar para alguma coisa, de repente, algum do seu familiar ou familiares estão por ali, me dá um pedaço. Então, olha só como essa coisa está presente no nosso dia a dia. Ao você realizar essa simples ação de pedir um pedaço, você já quer que a pessoa parta. Portanto, existe algo inteiro e essa coisa vai ser repartida. Então, o ato de repartir também ele dá ideia de uma fração. Então, a fração ela tem diversos significados. Então, uma fração ela pode ser um pedaço ou uma porção, ela pode ser dividida em vários outros pedaços, mas para você ter uma fração, você precisa ter algo inteiro. Ou seja, nós só dividimos uma coisa se ela for inteira, certo? Eu preciso ter essa coisa inteira. Então, olha lá, me segue aí que nós vamos hoje falar muito sobre frações, mas também nós vamos relembrar. Então, olha só, vem comigo aqui. Então, nós temos aqui fração e seus significados. Como eu já falei para vocês, né? Já relembrei o que é uma fração, ok, beleza? Então, vamos lembrar que essa coisa está presente no nosso dia a dia, como eu falei anteriormente, mas uma situação bem comum é essa daqui, olha lá. Como eu falei, eu tenho algo, aqui nós estamos vendo uma pizza, certo? E essa pizza aqui, ela foi dividida, ela era inteira, né? Ela foi dividida em 7 pedaços e foi exatamente retirado um pedaço. Então, olha lá, eu tinha algo inteiro, esse algo inteiro, olha aqui, ele foi subdividido em 7 pedaços e desses 7 eu peguei um. Então, uma fração, pessoal, é quando eu tenho algo e divido em pedaços. Qual é esse algo que nós temos aqui? Esse algo que nós temos aqui, esse algo é uma pizza, um alimento. Ele foi subdividido em 7 pedaços e foi retirado apenas um pedaço. Qual foi a representação? Como eu tenho que representar através da quebra do que foi retirado, então olha só, o 1 correspondendo a uma fatia e os 7 correspondendo aos 7 pedaços que tem aqui, olha, o pedaço que o todo foi dividido. Portanto, uma fração, relembrando, ela é uma divisão, né, entre dois termos, onde o termo que está em cima ele é chamado de numerador e o que está embaixo é chamado de denominador. Beleza? Então, observe o seguinte, a ideia do que é o denominador é exatamente o quanto todo foi o quê? Dividido. Então, essa pizza foi dividida em 7 pedaços. E o numerador dá a ideia do que foi retirado, ok? Então, com isso, relembramos, certo? Então, nós podemos dizer que as frações possuem o objetivo, olha lá,
de representar partes de um inteiro através de situações que podem ser geométricas ou numéricas e muitas outras mais. Perfeito? Então, nesse sentido, aonde é que nós vamos parar? Nós vamos agora para a questão de aprender a comparar, ter uma ideia do que é comparar uma fração. Então, podemos comparar frações, comparar frações, utilizando representação numérica, né, através de algumas técnicas e propriedades. Então, comparar, o que é que significa? Significa analisar qual representa a maior ou menor quantidade ou se elas são iguais. Mas olha só a pergunta que não quer calar. Mas afinal, o que vem a ser uma fração? Então, uma fração, relembrando, é algo que eu tenho um inteiro e eu pego esse inteiro e simplesmente vou dividir. Então, fracionar significa repartir. Fracionar significa dividir. Fracionar significa quebrar. Então, nós temos diversos significados e ou sentidos para o ato do que vem a ser uma fração. Mas isso é o que nós encontramos no nosso dia a dia. Então, olha a matemática presente no nosso dia a dia. Agora, em termos matemáticos, uma fração, ela é exatamente uma divisão entre dois elementos. Claro que os elementos a qual eu estou me referindo é exatamente o conjunto onde você esteja trabalhando, são os números, né? Então, uma fração, ela é nada mais do que uma razão entre dois elementos de um conjunto, certo? Que pode ser natural ou pode ser um outro conjunto, pode ser inteiro e assim sucessivamente, beleza? Então, continuando, olha só. Então, agora vamos comparar, né? Que a ideia era comparar. Então, para você comparar, primeiramente vamos relembrar que eu posso comparar números, certo? Então, aqui nós temos como exemplo. Veja bem, eu só tenho fração se eu tiver matematicamente esses números, depois aí para frente. Então, vamos comparar. Olha, como é que eu comparo? Comparar significa dizer se algo é maior ou se algo é menor. Também aqui nós estamos lembrando, olha o símbolo do maior, olha o símbolo do menor, beleza? Então aqui eu tenho que 7 é maior que 3, por quê? Porque o 7 está mais à direita. 12 é menor que 34, por quê? Porque o 12 está mais à esquerda. E 120 é maior que 110, porque 120 está mais à direita, beleza? Então, é desse jeito que nós comparamos coisas inteiras, né? Aquela coisa de quem está mais à direita e quem está mais à esquerda. Mas, como o nosso trabalho é sobre frações, nós também temos que aprender a dizer se uma fração é maior ou menor e ou igual que outra, certo? Então, me segue que a gente vai ver isso agora. Então, observe nesse exemplo aqui, olha, 2/4 é igual ou maior que 3/8. Olha o que é que eu estou comparando. Muito bem, então eu quero comparar duas frações. Então vamos fazer o seguinte, uma ideia é a ideia que eu digo, aquela ideia palpável, né? Aquela que a gente tem que levar para a prática, sair um pouco da abstração e ir para aquela coisa mais lúdica ali perto, né? Então digamos que temos 2 chocolates, um dividido em 4 partes, que é esse aqui, o primeirão, olha, e o outro dividido em 8 partes. Perfeito? Então vamos ver através dessa prática aqui. Que fração é maior? Será se é 2/4 ou será se é 3/8? Ou se elas são iguais? Então observe, vamos pintar. Olha. Lembrando que o denominador, né? Olha, o denominador, ele está me dizendo em quantas partes
o todo foi dividido. Então, olha aqui, esse foi dividido em 4 pedaços. Se nós formos olhar a outra fração, o denominador aqui está dizendo que o todo foi dividido em 8 partes. Ok. Mas como representar? Então, o numerador, ele vai exatamente expressar aquilo que eu peguei destes pedaços. Então, nós pegamos quanto? 2, né? E, olhando para a outra lá, ó, nós vamos pegar 3 de 8. Portanto, o desenho vai ficar assim, olha. Na primeira barrinha, eu tenho a parte pintada dessa barrinha, que foi a parte que está no numerador, em relação ao todo. Então, aqui eu tenho 2/4, beleza? Olhando para a outra barra, a parte que foi pintada foi 3 pedacinhos e em relação ao todo foram 8 pedaços. Então aqui eu tenho 3/8, né, representando a segunda barrinha. E aí vamos olhar. Olhando assim, né, tendo essa ideia, quem comeu mais? Olha só, pessoal. Se nós olharmos ao tamanho que foi dividida, observe que a primeira barrinha do nosso chocolate, né, ela foi dividida em 4 pedaços. E a outra barra, que é igual em termos de tamanho, ela foi dividida em 8 partes. Então, observe que essa barra que foi dividida em 4 pedaços, os pedaços são maiores que o mesmo chocolate que foi dividido em 8 pedaços. Portanto, ao colocarmos o nosso olho aí, você vai verificar claramente, certo? Que quem comeu mais foi aquela pessoa que comeu os maiores pedaços. Portanto, você já começa a ser induzido, né, ou utilizando a tua intuição, que essa primeira fração aqui, né, ela vai te dando alguma ideia, né? Então, olhando assim, quem comeu mais? Comeu mais quem teve o chocolate dividido em apenas 4 partes. No caso, foi o Rodrigo, porque era uma situação entre Rodrigo e Marcelo, né? Estava sendo perguntado. Rodrigo comeu 2 partes de um chocolate, que foi dividido em 4 pedaços. Então, aqui foi o Rodrigo, ó. Foi o que o Rodrigo comeu. E aqui foi o que o Marcelo comeu, certo? Então, nesse caso aqui, pessoal, como eu falei anteriormente, a segunda barra, ela foi dividida em 8 pedaços. Portanto, os pedaços foram menores. E já a primeira barra de chocolate só foi dividida em 4 pedaços, mas elas eram do mesmo tamanho. Então, quem comeu mais foi onde a divisão desse todo foi menor, né? Então, esse daí que comeu melhor. Olha só que ideia legal. Então, nesse caso, olha, mesmo parecendo que não, 2/4 ele é maior que 3/8. Certo? Então, a gente tem que estar muito atento quando nós estivermos trabalhando com frações. Ou seja, lembrar que o que está no denominador representa o que o todo foi dividido e o numerador a parte que está sendo o que evidenciada e ou tirada. Então, ainda vamos continuar falando de comparação entre frações, só que agora com denominadores iguais. Então, agora vamos examinar algumas frações formadas por diferentes quantidades de parte de um mesmo inteiro, dividido em quantidades que são os denominadores iguais. Então, vamos ver agora a seguinte situação, uma outra situação. Então, eu tenho, na primeira situação, ó, eu tenho algo que era um todo, ele foi dividido em 6 pedaços, olha. Então, o denominador sempre, ele nos dá a ideia de
quanto o todo foi exatamente dividido. Agora, o que está pintado corresponde ao denominador, ao numerador, olha. Quer dizer, então como é que você lê? Você lê então 2/6. Muito bem. Agora vamos olhar para a segunda situação. Continua com o mesmo denominador e agora foi pintado 3 pedaços. Ok. Então, veja bem, vão olhando aí, olha só. E agora chegamos na terceira situação. 6 pedaços, que era o denominador, que foi dividido esse todo, e 4 pedaços foram pintados, ou também achurados, é um outro sinônimo. E aí se pergunta, ó, qual fração é maior? Certo? Se nós estivermos exatamente observando, né, e lembrando do que foi dito anteriormente, nós vamos saber responder qual a fração que é maior aí, certo? Beleza? Agora, nós temos uma outra situação. Vamos pensar de outro jeito. Não, vou responder agora. Mas e se o inteiro fosse dividido em 5 partes e pintado? 2, 3 e 4 partes, quer dizer, mudaria a ordenação das frações? É uma outra coisa que nós temos que refletir, se vai mudar ou se não vai mudar. Agora, quando, olha só o que está escrito aqui, quando 2 frações têm o mesmo denominador, olha lá a dica. Como é possível determinar qual a maior sem olhar para a figura? É a pergunta, né? Sem olhar agora para a figura. Então, muito bem, vamos a esses exemplos aqui, ó. Então, observe aqui, eu tenho na primeira fração, eu quero comparar quem é maior e quem é menor. Então, eu tenho 5/7 e estou comparando em 3/7. Beleza? Nós acabamos de observar o quê? Observar a seguinte situação, ó, que está exatamente expressa aqui, né? Eu fiz por desenho, fiz o sentido, olha o nosso olho. Então, quando os denominadores são iguais, basta compararmos somente o valor dos numeradores. Então, pessoal, olha, basta olhar para cá, ó. Então, se nós olharmos para cá, para o numerador, nós sabemos que 5 é maior que 3. Do mesmo jeito, na B, olha, nós sabemos que 10 ele é maior que 7. Mas isso, pessoal, é possível quando nós temos o mesmo denominador, olha só. Então, aqui no caso, 5/7, olha, é maior que 3/7. E 7/3 é menor que 10/3. Mas isso é possível quando nós temos os denominadores iguais. E se esses denominadores não forem iguais, o que nós temos que fazer? Beleza, vamos ver a dica, olha aqui. Então, é o seguinte. Como aplicação, certo, dessa primeira parte, nós temos um jogo pedagógico é formado por cartas, as quais está impressa uma fração em uma de suas faces. Cada jogador recebe 4 cartas e vence aquele que primeiro consegue ordenar crescentemente suas cartas pelas respectivas frações impressas. O vencedor foi o aluno que recebeu as cartas 3/5, 1/5, 2/5 e 4/5. Então, observe só o seguinte, né? Nós acabamos de ver que, para nós compararmos frações, nós temos a primeira situação. Qual é a primeira situação? Primeiro, eu vou observar se os denominadores são iguais. Se os denominadores são iguais, a fração maior é aquela que tem, já que eu estou comparando, né, maior numerador,
Você só olha para cima. Mas a dica que o professor Aldemir deixa é: isso se os denominadores são iguais, você só vai olhar para cima. Então, primeiro significa que você tem que identificar o denominador. Igual, ok, você vai olhar para cima. Neste item que está aqui do meu lado, nós estamos diante de várias frações. E é um jogo, e as cartas, né, desse jogo aí, elas estão representadas por 3/5, 1/5, 2/5 e 4/5. Nesse item está sendo pedido para você organizar essas cartas, mas organizar em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então vamos ver como isso vai ficar. Olha só, me segue. Então, observando, olha, nós temos, será que é a letra A? Aí temos 1/4, 3/5, 3/5 de novo, 2/5. Essa daqui já vai ser por exclusão, né? Por quê? Porque lá na anterior nós vimos que o aluno, né, o jogador, aliás, ele recebeu todas as cartas com o mesmo denominador. Então significa que essa daqui já vai ser excluídas. Olhando para a letra B, olha o que eu tenho também. Denominadores iguais, não foram cartas que ele recebeu, também vai ser excluída. Nós temos então agora duas situações para nós analisarmos, né? Aí aqui no subitem C tá 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. E no subitem D tá 5/5, 1/5, 3/5 e 2/5. Ora, mas o que foi perguntado para nós foi se a ordenação deveria obedecer à ordem crescente. Então, será a ordem crescente, está aqui, olha lá. Menor, maior, menor em relação a essa, menor em relação a essa. Então, a ordem aqui é esta. E essa daqui, por exclusão, também não é. Então, a ordem que esse aluno apresentou foi 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Ok? Beleza, pessoal? Então, veja bem, ó, é dessa forma que nós trabalhamos com frações quando ela tem o mesmo denominador. Se ela tiver o mesmo denominador, a maior vai ser aquela que tem o maior numerador. Como nesse item estava sendo solicitado que você colocasse em ordem crescente, elas estando com o mesmo denominador, então observamos 1, né? Depois vem o 2, depois vem o 3, depois vem o 4. Beleza? Agora vamos ver o caso contrário. E se elas não tiverem o mesmo denominador? Me segue, olha só. Se elas não tiverem o mesmo denominador, nós vamos ter que fazer um trabalhinho. Que trabalho é esse? Então, comparação de frações com denominadores, o que agora? Diferente. Então, quando os denominadores são diferentes, deveremos realizar operações, olha, no intuito de se tornarem iguais. Quem que vai se tornar igual? Vai se tornar igual, né, os denominadores. Então, aqui nesse nosso caso, olha, nós queremos comparar 4/5 e 3/7. Mas o que eu tenho que estar atento? Agora, os denominadores são diferentes. E quais são essas operações que eu tenho que realizar? Então, uma delas, pessoal, é exatamente estabelecer ou construir, desenvolver, né, o MMC entre ambas. E como é que a gente pode fazer isso de uma maneira bem mais prática? Já que eu quero comparar duas, olha, vamos multiplicar o numerador e o denominador da primeira fração por 7 e multiplicar o numerador e o denominador da segunda fração por 5, beleza? Então, olha só, então tá aqui, eu tinha, né, anteriormente 4/5 e tinha 3/7. Estava querendo comparar.
olha o meu olho, quem é maior e quem é menor. Então a dica é exatamente nós transformarmos para aquilo que nós chamamos de área de conforto. Qual é a área do nosso conforto? A área do nosso conforto é exatamente ter o mesmo denominador. Então, olha, multiplicou e dividiu a primeira por 7, então 4 vezes 7, 28, 5 vezes 7, 35. E multiplicou a segunda por 5 e o denominador também por 5. Chegamos, então, a 15/35. Então, nós estamos comparando agora coisas com o mesmo denominador. Então, já sabemos que 28 comparada, né, que é a fração 28/35, e comparando 15/35, verificamos que 28/35 é maior que 15/35, ou seja, a fração 4/5 é maior que 3/7. E isso só foi possível por quê? Porque nós fizemos essa conversão aqui, né, indo para a nossa área de conforto, beleza? Então vamos ver, vamos continuar comparando frações. Vamos supor que eu queira agora, olha só, comparar 1/2 e 3/5, olha só. Ah, professor, como é que a gente faz isso? Como eu estou comparando essas duas aqui, ó, então a dica é chegar ao mesmo denominador. E como é que se faz isso? Então, relembrando, nós temos o processo do que nós chamamos de MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Entre quem? 2 e 5. E o MMC aqui, utilizando os critérios da divisibilidade, eu tenho 2 e tenho 5. Os critérios é por 2, porque é par, e o outro é por 5, então 2 vezes 5 vai me dar 10. Olha lá, certo? Então, esse seria o MMC. Então, o que é que você faz agora? Então, o novo é 10, olha. O novo denominador é 10. Agora você divide, ó, 10 dividido por 2 vai me dar 5. 5 vezes 1, 5. Agora, 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Aí a pergunta agora que não quer calar. Qual é a maior e qual é a menor? Qual é a maior e qual é a menor? Ora, os denominadores já são iguais, então a maior é 6/10. E 6/10 ela veio de onde, pessoal? Ela veio exatamente de 3/5. Portanto, ó, 3/5 é maior que meio. Então é desse jeito que você compara frações quando elas possuem denominadores diferentes, beleza? Então, na realidade, nós vamos continuar comparando com mais um exemplo. Olha, em um determinado município do Amazonas, 1/3 dos moradores devem votar em João Valente, ou seja, ó, 1/3 vão votar em João Valente. Tá escrito aí, beleza. E isso para prefeito. E 3/5, né? Tá aqui, 3/5 vão votar em Luiz Cardoso. Ok? E aí está sendo perguntado, ó, qual candidato receberá a maior quantidade de votos? Então, lembrando que vai receber a maior quantidade de votos aquele cara, né, que tiver a maior fração. Então, o que é que nós vamos comparar aqui? Ó? 1/3 e, quero comparar, e 3/5. Então, qual vai ser o MMC, pessoal? O MMC entre 3 e 5, ele é exatamente o quê? Ó, ele é 15, né? Então, isso vai ser igual a 15. Então, eu já sei que eu vou ter, ó, 15 e 15. Ó, agora, 15 dividido por 3, isso aqui vai me dar 5. 5 vezes 1, 5. E agora, 15 dividido por 5, isso aqui vai me dar 3.
3 vezes 3 dá 9. Ó. Então, observe o seguinte. Ó, qual é a fração maior? Já que agora os denominadores são iguais. A fração maior é aquela que tem o maior numerador. Ó, 9. Então, 9 quinzeavos corresponde a que fração? Quem é que vai? É o Luiz Cardoso. Ok, meu povo? Então, é desse jeito que a gente trabalha com essa questão de diferentes. Tranquilo? Ok, meu povo, chegamos ao final da nossa aula, certo? Falando sobre comparação de frações, o que era frações, lembramos. E agora, então, chegamos ao fim desse encontro. Beleza?